pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Habeas Pasta. Nós somos um lugar em que a gente pode conversar sobre assuntos jurídicos da atualidade sem qualquer viés político e ideológico. Hoje eu estou recebendo com muito prazer a professora Mariana Colucci. Ela é professora, advogada, mestre, doutoranda em Direito e autora de artigos e livros no mundo jurídico. Doutora, é um prazer enorme te receber, viu? Prazer é todo meu, muito obrigada pelo convite, estou aqui honrada em participar do seu canal e espero que traga algumas contribuições sobre o tema de hoje. Certamente. Pessoal, por falar em tema de hoje, nós vamos falar sobre Tribunal do Júri, é um tema que sempre dá muita repercussão nas redes sociais. O STF mesmo, decidiu alguns temas de repercussão geral recentemente, então nós vamos tratar de todos esses assuntos. Enquanto a gente conversa, eu vou cozinhar para a professora Mariana uma massa ao molho de 3 cogumelos. Então, se vocês quiserem reproduzir essa receita, tá tudo na descrição do vídeo, é só acompanhar, tá bom? Doutora, muito obrigada mais uma vez. Vamos começar com esse assunto que sempre muito polêmico, né? E recentemente muitas coisas envolvendo o Tribunal do Júri. Eu falei, preciso trazer alguém, com gabarito para poder falar sobre esse tema. A primeira pergunta que eu queria fazer, eu acho que as pessoas também têm sempre essa curiosidade, é com relação ao Tribunal do Júri no Brasil. Porque a gente que vê muito filme americano, vê um Tribunal do Júri e muitas das vezes acredita que é igual aqui no Brasil. E não é. Eu queria então que você começasse explicando para o pessoal quando é que o Tribunal do Júri vai julgar algum processo. Quais assuntos são levados para o Tribunal do Júri? O Tribunal do Júri, ele exerce um certo fascínio, nas pessoas em geral. Tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, a gente vê isso na produção cultural que é feita, Até trazendo uma criminologia cultural aí de tantos filmes, séries, livros que são relativos a Tribunal do Júri. Então, é realmente quase que um fetiche, pelo Tribunal do Júri e exerce, de fato, um fascínio. Mas há algumas diferenças entre o Tribunal do Júri do Brasil e dos Estados Unidos. Para começar, aqui no Brasil, só alguns crimes que vão ser julgados pelo Tribunal do Júri, que são os crimes dolosos contra a vida. Então, tem uma competência absoluta em relação a isso, Então, se for um crime culposo, por exemplo, já não vai para o âmbito do Tribunal do Júri. Se for um crime pré-doloso, que seja com resultado morte, mas que não seja o doloso, por exemplo, roubo com resultado morte, estupro com resultado morte, já não vai ser julgado também pelo Tribunal do Júri. Já que é muito clara a Constituição, já que está prevista ali, até mesmo como um direito fundamental do Tribunal do Júri, no artigo 5º, que a competência vai ser para julgar esses crimes dolosos. Quais são esses crimes? Vão ser o homicídio, e hoje a gente tem a figura do feminicídio também, o aborto, o infanticídio e a instigação a suicídio. Esses 4 crimes, ou 5 crimes, se a gente considerar o feminicídio hoje, que é um crime autônomo, vão ser julgados pelo Tribunal do Júri, aqui no Brasil. Quando a gente fala dos Estados Unidos, essa competência é alargada, porque não só os crimes, que vão ser julgados, e não especificamente os crimes dolosos contra a vida, como é aqui no Brasil, mas também causas cíveis e causas patrimoniais, também serão julgados pelo Tribunal do Júri lá nos Estados Unidos. Há algumas alterações, por exemplo, quanto ao número de jurados, etc., mas são outras questões que são ali alvo do Tribunal do Júri lá nos Estados Unidos. Então, essa é uma primeira diferença marcante. Sim, também tem a questão, parece que do veredito, que não precisa ser unanimidade, que lá precisa ser unanimidade, aqui não precisa ser unanimidade, Isso, exatamente. Lá nos Estados Unidos, a gente pode até ver isso em séries, em relação a isso, mas lá é necessário ter uma unanimidade para se ter um veredito. É até esse caso dos irmãos Menendez, que no primeiro júri não conseguiram chegar nessa unanimidade, aí, portanto, teve que ser necessário um segundo júri, Esse problema a gente não teria aqui no Brasil. Não teria, exatamente. Porque lá é necessário chegar a essa unanimidade, caso não se chegue, é necessário realizar um outro júri. E aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil é necessário haver uma votação. Inclusive, tem algumas outras características, como o sigilo das votações, quando a gente fala de Tribunal do Júri, que não tem lá nos Estados Unidos, e a incomunicabilidade dos jurados também. Lá eles conversam, debatem, lá eles podem falar sobre o caso, tanto é que eles têm que chegar a uma conclusão única.
Aqui não, aqui os jurados eles não podem falar sobre o tema que está sendo ali Entendi. julgado sob pena de ser até um júri nulo em razão dessa Você não pode tentar convencer, né, alguém a votar do seu... Entendi. E ao passo que lá nos Estados Unidos, na verdade, essa conversa é até para que se chegue num consenso. Sim, né? E aqui tem esse sigilo das votações, então os jurados eles vão votar os quesitos, né, nas cédulas, votar simplesmente sim ou não, porque tem a ideia da íntima convicção dos jurados, né? Então só tem que votar sim ou não tem que justificar nem nada. E aí, quando se chega a 4 cédulas sim ou 4 cédulas não, para-se a votação justamente para não saber o que cada um votou. Porque se for unânime, todo mundo vai saber que os jurados votaram. Sim. Então tem essa diferença também. Até por uma questão de segurança, assim, né? Não saber, né? Pode ser que alguém pudesse sofrer um risco de morte, enfim. Doutora, agora sim, uma questão que eu acho que é um pouco mais polêmica, né? Que o Tribunal do Júri, ele é sempre muito discutido, né? Muitas pessoas criticam e muitas pessoas defendem. Eu queria que a doutora listasse os principais argumentos a favor e contra o Instituto do Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri, ele está previsto, né, na Constituição, no artigo 5º, então ele é até mesmo um direito e garantia fundamental, né? Porque ele está previsto no rol dos direitos e garantias fundamentais. Ele, inclusive, é uma cláusula pétrea, não pode ser abolido, né? Então está lá previsto. E há alguns argumentos favoráveis, outros contrários, e nesses contrários são importantes, mas como é uma cláusula pétrea, vale a discussão, mas não teria como tirar o Tribunal do Júri do nosso ordenamento. Do nosso ordenamento jurídico não seria possível. Mas são super válidas as críticas, né? E elas existem mesmo. Mas de ponto favorável, é necessário salientar que o Tribunal do Júri ele veio como uma manifestação de cidadania. Inclusive, ele foi inicialmente previsto na Magna Carta em 1215, então ele já estava lá. Depois ele também está previsto, inclusive, né, falando dos Estados Unidos, como a gente estava falando anteriormente, ele está previsto na sexta emenda lá nos Estados Unidos também, quando se fala de causas criminais, né? E as causas cíveis estão previstas na emenda 7ª lá, né? Na 7ª emenda lá nos Estados Unidos. Então, e ele surgiu justamente com uma ideia de julgamento entre os pares, né? Então, para que se tenha uma maior equidade, para que as pessoas fossem julgadas pelos iguais. Então, tem toda uma história relativa ao Tribunal do Júri nesse sentido. Então, um aspecto positivo é que ele seria algo mais democrático, ele seria uma manifestação da cidadania, assim como a gente tem plebiscito e tal, o Tribunal do Júri eles também seria uma manifestação por essa possibilidade das pessoas participarem e julgarem os seus pares, né? Sim. Só um comentário. Eu acho interessante esse argumento, doutora Mariana, porque é até uma crítica quando a gente fala sobre policiais em operação e etc. Uma coisa é você julgar lendo um processo, de um conforto de uma sala, né? Com temperatura agradável, sem pressão, sem emoção. Outra coisa é estar vivendo o momento. Né? Então, acho que você levar essa situação para alguém que não seja técnico no assunto, eu acho que a pessoa se coloca mais facilmente na situação, no local, no momento do crime, e então pode julgar com mais equidade, Sim, né? Afastando essa técnica. Essa que é a grande vantagem. Né? Esse é justamente um ponto também positivo, né, quanto a isso, porque as pessoas se envolveriam mais nessa causa, além de aspectos meramente técnicos, teria também uma maior transparência, porque todo mundo ia ver ali as manifestações da promotoria, da defesa, então, né, a produção de provas, então seria algo mais transparente, né, teria maior publicidade. E também tendo um júri mais diverso, né, com pessoas diferentes, gêneros diferentes, classe diferente, etnia diferente, história diferente, supostamente teria uma maior riqueza assim, na percepção de cada um que poderia levar a decisões mais justas. Em relação, né, porque como cada um vai votar individualmente ali, cada um vai ter a sua percepção e poderia gerar uma decisão mais justa no final das contas. Sim. Mas eu acredito, doutora Raiane, que o principal ponto mesmo é esse exercício da cidadania e o julgamento entre os pares. Entendo. Como um ponto positivo, né? Sim. Mas em relação ao ponto negativo ou aos pontos negativos,
existem vários também, né? Um deles seria, é até engraçado, porque é um ponto positivo e um ponto negativo ao mesmo tempo, que seria a ausência de conhecimento técnico dos jurados. Então, por um lado, é um ponto positivo, porque eles vão ver as coisas com outros olhos, né? Que às vezes também quem é da área jurídica fica quase que com uma máscara, né? Uma visão viciada, a gente vê isso acontecendo também. Mas, por outro lado, essa ausência de um conhecimento técnico supostamente pode gerar alguns erros, pode gerar algumas influências. Aí vem um outro ponto, que é, por exemplo, a influência midiática, em certos casos de grande repercussão, que apesar da possibilidade do desaforamento, né, de tirar aquela causa, daquela competência do local para outro, pode ser que isso não seja suficiente no caso de repercussão nacional. Por exemplo, você vai mandar para onde esse caso? Aí, né, então, alguns casos de grande repercussão, que são muitos aí que já aconteceram no Brasil, né, a gente vê alguns reflexos que, independentemente da pessoa ser julgada em X ou Y, provavelmente o resultado seria o mesmo pela influência midiática que teve, né? Sim, esses casos nacionais, né, Isabela Nardoni, por exemplo, Elisa Samúdio, que foi aqui em Minas, né? É muito difícil, porque realmente todo mundo tem acesso à mídia. Hoje em dia, rede social, além de acesso à informação, as pessoas têm acesso a dar opinião também. Então, realmente, é muito difícil você encontrar jurados em algumas situações que estejam completamente desenviesados, né? Tem isso, mas esse é um ponto. Só que, por outro lado, né, que é levantado sempre, assim, os jurados, eles podem ser manipulados pela mídia, não sei o quê. Isso é muito levantado. Porém, não se garante também que o juiz singular não tenha algum tipo de manipulação nesse sentido e acabe julgando, apesar de usar argumentos técnicos, mas com alguma manifestação, alguma manipulação. Algum viés que pode ser político, pode ser moral, pode ser pessoal, né? Pois é. Ou até de acompanhar pela mídia e se convencer, né? Porque tem aquela ideia do livre convencimento motivado, né? Sim. E aí ele pode usar qualquer, ou ele ou ela, né? Juiz ou juíza, pode usar ou qualquer prova que está ali no processo, desde que se argumente em relação àquilo. Mas ele pode escolher alguma prova e argumentar já favoravelmente alguma coisa que ele já pensava antes, né? Então, pode ter um viés também dentro do juiz singular ou de um órgão colegiado ou no tribunal do júri mesmo. Então, doutora, eu achei sensacional o comentário que a doutora fez, que eu já trabalhei com criminal, numa Câmara Criminal aqui no TJ de Minas Gerais. E muitas das vezes eu sentia claramente que a pessoa que ia julgar, né, seja o desembargador, o assessor, ele lia o processo, tinha uma convicção pessoal, subjetiva, e ao fazer a decisão, buscava os argumentos a partir da convicção que ele tinha formado. Então, exatamente o que você falou. Não é uma convicção fundamentada, né? Ele tem, na verdade, alguma coisa já interno, que é totalmente subjetivo, e a partir daí ele vai procurar no processo os argumentos para defender esse sentimento que ele tem. Isso é muito perigoso, né? Assim, cabe até uma entrevista só para falar sobre isso, né? Sobre essa dificuldade que a gente tem de ter um juiz 100% imparcial, porque somos todos seres humanos, né? E por isso da importância de todos os recursos que nós temos. Pois é. E eu até estava pensando, você estava falando sobre isso, eu pensei até naquela ideia da pesquisa, né? Da pesquisa acadêmica, que a pessoa já tem uma conclusão e ela faz um artigo, uma coisa, tentando justificar aquela conclusão. Isso não é pesquisa. Então, talvez, né, não será sentença também quem já tem a sentença, o resultado pronto na cabeça e tenta achar alguns argumentos para justificar o que ele já acha. Assim como na pesquisa, quem parte já da conclusão e tenta manipular aquilo para chegar ao resultado. Exato. Então, mas isso acontece. Muito, eu falo com meus alunos, gente, não existe fazer introdução e conclusão agora. Nem introdução, você tem que primeiro escrever, livre, depois que você faz a conclusão, aí sim você consegue fazer a introdução, porque você não sabe para que lado você vai, né? E não tem problema nenhum você começar o trabalho achando que vai ter uma conclusão e no final descobrir que pensa diferente. Isso é ótimo, inclusive. Isso que enriquece, né, a pesquisa. Isso é ótimo, só que né, muita gente parte já de tentar manipular a situação e dentro do processo, infelizmente, isso acontece. Então,
Por isso que penso que cabe o questionamento, assim, os jurados podem ser manipulados, realmente. Mas todo mundo pode ser manipulado, não é porque a pessoa é leiga que ela vai necessariamente ser mais manipulável do que uma pessoa que é técnica, né? Que deve agir de forma técnica, a princípio. Porque talvez quem é técnico vai usar aquele argumento para tentar manipular outras pessoas, né? A partir daquilo ali. Então, outro argumento que outro dia eu vi foi até um ministro do STF, agora não me lembro exatamente qual deles que falou, mas ele estava falando no seguinte sentido: olha, na hora que passa daquela fase em que a defesa e a promotoria escolhem, né, o tribunal do júri, muitas das vezes já sabe, por exemplo, às vezes se tem um número maior de homens ou se tem um número maior de mulheres, já meio que já se prevê qual vai ser o veredito, ou a depender da idade do jurado, isso tudo influencia diretamente no tribunal do júri. Então, assim, ele falou num aspecto crítico, mas é o que a gente falou, né? Isso pode ser um ponto negativo, mas pode ser exatamente o ponto positivo que a gente estava comentando, de a pessoa poder ser julgada pelos seus pares, por alguém que sente, vive uma situação muito similar à que ele está vivendo. Doutora Mariana, a minha próxima pergunta diz respeito a uma decisão recente do STF. Tem até um episódio aqui no canal que já está no ar com o Dr. Marcelo, em que a gente conversou sobre os diversos tipos de prisão e ele fez um apanhado histórico sobre a prisão, né, para cumprimento de pena, né, que a princípio ela só necessitava do trânsito em julgado, depois já se permitiu a prisão para cumprimento de pena a partir da decisão em segunda instância, e atualmente nós temos a decisão de que é preciso o trânsito em julgado para cumprimento de pena. Mas, recentemente, no que toca ao tribunal do júri, nós tivemos uma decisão do STF permitindo já a prisão para cumprimento de pena a partir do tribunal do júri. Você pode explicar para o pessoal qual foi o contexto dessa decisão, qual é o impacto que ela vai causar a partir de agora nos processos? Sim, claro. Essa decisão ela é muito recente, né, como você falou, doutora Rael. E aí foi de um caso que foi uma repercussão geral, né, porque foi para o STF, e nesse caso especificamente, que deu origem ao tema 1068, se eu não me engano, relativo a isso, discutiu-se se era realmente necessário que alguém fosse condenado a 15 anos ou mais para se proceder à prisão daquela pessoa no âmbito do tribunal do júri. Porque desde que houve uma alteração legislativa, né, relativa a isso, porque o tribunal do júri ele vive passando por várias alterações, e essa foi mais uma alteração, em que se previa que só seria possível começar a executar a pena diante de uma pessoa condenada pelo tribunal do júri, se a pena fosse igual ou superior a 15 anos. Então, teve, nesse caso, uma tentativa de tornar mais objetiva a prisão, né? Transformando aí nesse número, que aí eu sempre fico pensando que é um número cabalístico, né? Que você não sabe por que 15 anos? Por que não 16? Por que não 14, 10? Não, 15 anos, né? Então, são esses números do nada, aquilo que a gente tem no CPP, que é uma grande coxa de retalhos, né, no final das contas, várias alterações que são feitas e você não sabe muito bem por quê, tem coisa que vale, tem coisa que não vale, você tem que fazer uma leitura atenta, porque tem um artigo lá e não vale mais. Então, esse é mais um exemplo. E aí, diante dessa decisão do STF, veio novamente a discussão sobre presunção de inocência, né, assim, porque isso já foi discutido anteriormente, inclusive pelo próprio STF, se era possível executar a pena de prisão, se não era possível, se tinha que aguardar trânsito em julgado, se não tinha. Então, essa discussão sempre volta. E nessa discussão sobre esse caso de repercussão geral, novamente se teve essa mesma discussão que vive voltando. Porque na nossa Constituição a gente tem a presunção de inocência, né, que é também um direito fundamental previsto no artigo 5º, que a pessoa só vai poder, então, sofrer as consequências daquela sentença, daquela condenação, a partir do momento que não haja mais possibilidade de recurso. Então, né, se discutiu que poderia antes ter a execução provisória da pena, depois não podia mais, então teve toda essa celeuma jurídica, essa discussão. E aí, quando se tratou agora dessa decisão recente do Tribunal do Júri, né, lá no STF, pensou-se que, será que uma pessoa que foi condenada a uma quantia menor de pena, né, do que 15 anos, ela pode ter a sua pena de prisão já executada?
Então, foi essa discussão, é constitucional ou é inconstitucional essa previsão do CPP de ser necessário 15 anos para que se inicie uma execução da pena. Sim. Então, foi essa discussão lá no STF. E a decisão, né, final, o acórdão, né, final, né, do STF em relação a isso, foi que gerou esse tema de 1068, foi que as pessoas elas podem ter essa execução já iniciada, já que a gente tem também um princípio da soberania dos vereditos. Então, seria como se houvesse inicialmente até uma colisão entre o princípio da presunção de inocência e o princípio da soberania dos vereditos, né? Até o Robert Alex, que trata dessa ideia da colisão principiológica, eu estava até pensando, seria interessante até escrever sobre essa dicas de temas de TCC. Dicas de temas de TCC. A colisão entre presunção de inocência e soberania dos vereditos, que foi isso que o STF discutiu. Então, tinha a presunção de inocência, um direito fundamental, soberania dos vereditos também prevista ali no Tribunal do Júri como também um direito fundamental. E aí se decidiu que seria possível já executar a pena, nesse caso, porque teríamos a soberania dos vereditos. E que isso não necessariamente iria contrariamente à presunção de inocência, porque foi uma decisão do próprio STF, do próprio Tribunal do Júri, né, no caso. Que seria ali um veredito soberano, então poderia, né, já começar essa execução da pena sem que houvesse algum tipo de risco à presunção de inocência. Entendi. Então foi essa ideia. Então foi alvo de várias críticas, né, em relação a isso, né, porque fere a ideia da isonomia, já que em outros casos isso não pode acontecer, né, então teria talvez uma gravidade maior para as pessoas que foram julgadas pelo Tribunal do Júri em relação a outras pessoas que não foram. Outros crimes, né? E o que se entendeu pela decisão também é quase como se a prisão, nesse caso, fosse a regra e a liberdade fosse a exceção, quando na verdade é o contrário. Então, por isso que as pessoas da área começaram a criticar realmente essa ideia, porque não haveria uma isonomia e também feriria uma segurança jurídica no caso concreto. E em que pese, né, a soberania do Tribunal do Júri, é possível recurso. A gente vê que em alguns júris acontece anulação. Então, assim, em que pese não tenha havido o trânsito em julgado ainda, aliás, por não ter havido o trânsito em julgado ainda é possível a mudança, né? Sim. Então, e nesse caso, por exemplo, nesse caso concreto, né, que foi lá para o STF, foi se eu não me engano, um feminicídio. E aí a pessoa morreu, né, a mulher morreu no contexto de feminicídio e tal. E aí o réu foi condenado. E aí, pelo veredito, já tinha a possibilidade ali né, ele foi condenado. E na sentença o juiz já previu a prisão imediata dele. Então, mas houve um recurso justamente para que ele respondesse em liberdade, já que ele tinha sido condenado só em primeira instância, né? Então, para guardar a liberdade, etc. Mas isso acabou sendo alvo dessa discussão e aí chegou-se a essa decisão de que é possível, sim, já executar a pena de prisão, ainda que não tenha o trânsito em julgado, nesses casos que são julgados pelo Tribunal do Júri, em razão da soberania dos vereditos. E para condenações acima de 15 anos. Não, independentemente, para qualquer caso, havendo condenação no Tribunal do Júri, já pode começar a execução da pena. Já poderia, e aí o argumento favorável seria o Tribunal do Júri julga casos mais graves, isso é uma manifestação da justiça ocorrendo, porque a pessoa já vai ter a execução da prisão. Né, então a sociedade que julgou, né, porque ele foi julgado pelos pares, já veria aquela execução da pena. Por outro lado, argumentos contrários são fere a presunção de inocência, porque querendo ou não. Não houve trânsito em julgado. Trânsito em julgado. E a Constituição é expressa, né? Pois é. Não haveria uma isonomia, né, também relativo aos outros casos, porque em outros casos, por exemplo, que não são de crimes dolosos contra a vida, não necessariamente a pessoa já ficaria presa, ela poderia responder em liberdade. Mas sendo do Tribunal do Júri, ela já poderia ser presa. Por isso que se fala, né, quase como se
no tribunal do júri a prisão fosse a regra e a liberdade fosse a exceção, Uhum. quando na verdade é o contrário, a liberdade é a regra e a prisão é a exceção, tanto Sim. é que ela tem que ser justificada, etc. Sim. Então tem E assim, às vezes até, por exemplo, um latrocínio não vai para o tribunal do júri. isso. Então, e às vezes é até mais grave do que o próprio homicídio, porque a pessoa mata ali, né, sem, sei lá, às vezes por um motivo fútil ali para roubar alguma coisa, etc. Então, ela seria beneficiada com o direito de recorrer Isso. em liberdade, e uma pessoa que está no tribunal do júri, com a mesma consequência, morte, teria um tratamento completamente diferente. Pois é isso que fica confuso, porque a morte de alguém aconteceu, então não dá muito ainda para saber se essa decisão ela tem meramente um caráter simbólico para falar, olha como que o tribunal do júri funciona. Por isso a ideia do fetiche do tribunal do júri e tal, como se ele fosse a solução de tudo mesmo, para falar, olha, funciona, tá vendo? A pessoa já está presa. Só que alguém que foi vítima de um latrocínio morreu do mesmo jeito, né? Teve esse mesmo resultado, a família está sofrendo do mesmo jeito, os amigos estão sofrendo do mesmo jeito, aconteceu o mesmo resultado, morte. Só que como não é um crime doloso contra a vida, é um crime contra o patrimônio, né, contra o resultado morte, a pessoa guarda liberdade. Então, pessoas em situação, às vezes, até semelhante, com tratamentos completamente diferentes. Por isso a ideia da isonomia. Então, ou então, assim, foi um estupro com resultado morte. Uma coisa terrível. Sim. Foram duas condutas, assim, né? Teve o mesmo crime, que foi o preterdolo, mas querendo ou não, a gente teve duas condutas, porque teve o estupro e teve a morte ocasionada. Sim. Algo gravíssimo, e essa pessoa eventualmente pode aguardar a liberdade. E aí uma pessoa que cometeu um homicídio, dependendo de uma circunstância até moralmente menos grave, ela vai poder ser presa porque é um crime doloso contra a vida. Então, assim, aí não tem uma isonomia. Por isso, o caráter simbólico, o fetiche do tribunal do júri. E é engraçado também, retoma aqui a entrevista do professor Marcelo, porque o fato dele ter sido condenado pelo tribunal do júri, e se o tribunal tivesse entendido diferente, ou seja, de que ele só poderia cumprir pena depois de transitado em julgado, não impediria de, em casos graves, a pessoa continuar presa por uma medida, né, jurídica, por exemplo, de acautelar a sociedade, seria uma prisão preventiva, né? Então, assim, porque as pessoas podem pensar, não, mas é um homicídio, é melhor que ele já comece a cumprir pena. Mas a gente tem alternativa para isso. Poderia ter uma prisão preventiva. Não impede, né? Se fosse uma pessoa, uma situação grave que realmente demandasse a prisão, não precisaria ser uma prisão para execução da pena. Poderia ser uma prisão preventiva. Pois é. Né? Seria uma forma de acautelar a sociedade da mesma forma. Sim. Então é aquela ideia assim, de tentar, penso eu, né? Mas claro que isso, como é muito recente, é necessário fazer maiores análises. Dos efeitos, né, também. Mas me parece que tenha esse caráter simbólico, assim como várias leis são simbólicas, né? Tem um populismo penal e tal. Me parece que no âmbito processual a gente consegue enxergar isso também, porque isso é quase como um populismo processual penal. Sim, é uma sei lá, uma comunicação para a sociedade de que o tribunal não coaduna com criminalidade, né? E aí, assim, isso a gente nem entra em questões como o dolo eventual, por exemplo, né? Que a pessoa ela vai para o tribunal do júri responder por um homicídio por dolo eventual, e o dolo eventual é um tema super polêmico. Inclusive o tema da minha tese. Que então explica pro pessoal o que é o dolo eventual, porque tem gente que fica meio perdida, assim. Até hoje eu tenho minha dúvida, gente, será que é dolo eventual? Mas o dolo eventual, até chegando à conclusão, né, com as pesquisas, né, uma conclusão parcial com a pesquisa, é que, assim, na verdade, ninguém sabe muito bem o que é dolo eventual. Assim, quando fala assim, o dolo eventual, a pessoa assumiu o risco do resultado. Ninguém sabe o que é assumir o risco no final das contas. É amplo, né, esse conceito. E é subjetivo também. Às vezes para você é uma coisa, para mim é outra coisa. Aí, assim, você vai entrar na mente da pessoa para ver se ela assumiu o risco naquele caso concreto. Porque é diferente do dolo direto, que a pessoa pega uma arma, atira na cabeça de alguém, você sabe que ela queria aquele resultado. Tá muito óbvio, né, assim, nesse caso. Agora, o dolo eventual. Por exemplo, no caso da Boate Kiss, é uma discussão enorme. Se teve dolo, não teve dolo eventual, foi culpa, não foi culpa. Outros casos, acidente de trânsito. Você beber e sair de casa necessariamente quer dizer que você está correndo risco de matar alguém? Necessariamente você bebe e fala assim,
hoje se eu matar alguém, Tudo não bem. me importa, tá tudo tranquilo. Será? Então, é uma discussão muito, muito assim... Esse caso da Boate Kiss, pra mim, é muito complexo. Porque eu entendo a raiva dos familiares, porque, assim, sabe, medidas bobas poderia ter evitado, medidas que não são tão caras poderia ter evitado aquele acidente. Mas, por outro lado, né, dólar eventual, né, imaginar que aqueles empresários, talvez até o corpo de bombeiros que deu laudo, etc e tal, né, assumiu o risco de matar pessoas. Até porque morreu, né, gente da própria banda também. Né? Então, é um caso muito, muito triste, assim, ninguém discute a tristeza gigantesca desse caso, de várias pessoas que morreram numa situação horrorosa. Sim. Assim, terrível. Mas a gente não pode remediar um problema criando um outro problema, né? Mas e aí fica assim, gente, mas foi dólar eventual, não foi? Aí o júri foi anulado, aí depois voltou, e não sei o quê. Porque a discussão toda passa pelo dólar eventual. A pessoa assumiu o risco do resultado, não assumiu o risco. Isso não é do tribunal do júri. Então, olha só, a celeuma... Já é difícil para quem tem técnica. Para quando não precisa de técnica, então, é mais complicado ainda, né? É muito complicado. Então, assim, essa decisão da prisão já sendo possível pela condenação do tribunal do júri é muito complicada também, sabe? Eu entendo que algumas situações realmente pedem uma resposta jurídica, né? Tem até esse argumento também, porque a sociedade vê essa resposta acontecendo. Mas aí a gente também fica com aquela discussão do que é justiça no final das contas. Justiça é igual a vingança, justiça é uma coisa diferente. Então aí tem até aquele livro do Michael Sandel, que ia fazer a coisa certa, né? É maravilhoso. É muito bom. Muito então bom. Fica aquela discussão, assim, o que é justiça e o que é vingança. E aí no tribunal do júri, como é uma coisa muito passional, que mexe mesmo, assim, até mesmo quem é da área jurídica, da área criminal, vê os casos e fala assim, nó, que isso? Liga um programa do Datena da vida, uma coisa policialesca, você realmente fica indignado com aquilo. É uma coisa realmente passional, tá? Mas porque a população... Desculpa, pode concluir. Não, mas é isso mesmo. Então, eu ia falar que a gente tem essa sensação de impunidade, eu também tenho essa sensação de impunidade, sabe? Principalmente nesses casos, por exemplo, de furto, roubo, às vezes a pessoa acabou de sair da delegacia, acabou de ser preso, já tá solto na rua, já tá cometendo um crime de novo. Então existe essa sensação de impunidade em diversas situações, mas por outro lado, é arriscado a gente abrir mão de garantias fundamentais. Exatamente. Que é dirigida a todos para, enfim, tentar remediar um problema que teria outros caminhos, né? E o direito penal também não é muito a solução, né? Porque há quanto tempo já que a gente está vendo como se o direito penal fosse uma solução mágica para tudo, né? Para tudo. A própria lei de crimes hediondos surgiu muito com essa ideia de que era necessário tornar as penas mais graves, porque assim as pessoas iam parar de cometer crime. E aí o que a gente vê hoje, na verdade, é cada vez se colocando cada vez mais tipos penais na lei de crimes hediondos, etiquetando cada vez mais crimes como dotados de hediondez, mas essas condutas continuam acontecendo. Então, assim, não me parece que o direito penal vá realmente resolver alguma coisa. Seja o caminho, né? Não me parece. E essa ideia do processo penal simbólico, né, se a gente parar para pensar, também não me parece ser uma solução muito... vai resolver mesmo a situação. Mas estatisticamente é o que a gente consegue perceber por enquanto, né? Mariana, uma outra questão, na verdade, uma outra decisão recente do STF foi a possibilidade de recorrer de decisão do Tribunal do Júri que absolva o réu sem uma fundamentação específica e em sentido contrário à prova dos autos. Você pode explicar um pouquinho, né, desse contexto e quais as consequências para o júri a partir de então? É mais uma decisão recente, né? Então agora o segundo semestre repleto de decisões do Tribunal do Júri. Sempre aí, né, com essa discussão. Então, foi agora... e aí é um caso interessante também, além dessa ideia da possibilidade de prisão, de uma declaração de constitucionalidade do artigo do CPP,
que trata da necessidade de ser uma pena superior a 15 anos para prisão imediata, né, no âmbito do Tribunal do Júri, a gente tem mais uma que também é polêmica e que, de certa forma, acaba também mitigando garantia fundamental daquela pessoa que está sendo julgada. Esse caso foi um no qual um padrasto acabou cometendo um homicídio contra uma pessoa, uma tentativa de homicídio, depois de que o afilhado dele... Como é afilhado que o padrasto é? Enteado. Enteado, obrigada. Eu também sempre esqueço essa palavra. É o enteado. Enteado. Filho da esposa, né? O filho né? da esposa foi assassinado. Por ele? Não, por uma outra pessoa. Então ele quis matar a pessoa que cometeu isso e tentou matar uma outra. Então acabou consumando homicídio e tentativa de homicídio de outra pessoa. Aí ele foi para ser julgado para o tribunal do júri, né, por ter sido um crime doloso contra a vida, né, consumado e um crime tentado. E aí, nesse caso, aconteceu uma absolvição genérica, que foi quando esses jurados, e aí até aquela questão de serem julgados pelos pares, eles se envolveram na história, entenderam os motivos e tal. Talvez colocar faria o mesmo. Faria o mesmo, né? Então, aí veio o lado humano das pessoas que estavam lá, e essa pessoa ela foi absolvida por uma clemência ou compaixão, que é a absolvição genérica, que é até o terceiro quesito que está previsto lá para os jurados, né? Que primeiro aí tem aquela ideia de se o crime aconteceu, materialidade, depois tem a autoria, e aí depois vem se aquela pessoa deve ou não ser absolvida. Depois tem as causas de diminuição, depois causas de aumento, etc. Mas aí chegou nesse terceiro quesito, eles falaram assim, não, beleza, o crime aconteceu, realmente essa pessoa aqui foi responsável, mas ela deve ser absolvida sim. E aí essa pessoa não foi absolvida. Só que aí você pensa assim, ué, mas então tem a soberania dos vereditos, né? Por que essa pessoa foi então, esse caso foi para o STF, se a gente tem a soberania dos vereditos, que inclusive foi a própria decisão que baseou essa da prisão anterior. Então, assim, o mesmo princípio que baseou, que foi a soberania dos vereditos, aí agora você pensa que está sendo utilizada para um outro... E sabe que você falando desse caso, eu não conhecia, eu sabia dessa decisão, mas eu não conhecia o caso que ensejou essa repercussão. E eu lembro que uma vez orientei uma aluna que estava estudando eutanásia. E eu vi que uma decisão de absolvição do tribunal do júri, porque eram dois irmãos, o irmão estava muito doente, assim, acamado há muito tempo, eu não sei se ele era tetraplégico, sabe? E ele, todo dia ele pediu pro irmão dele para tirar a vida dele. Todo dia ele pediu pro irmão tirar a vida dele. E aí um dia eles fingiram que havia um roubo, etc e tal, e o irmão matou esse acamado por pedido dele. Nossa. E esse caso chegou aí pro tribunal do júri, o tribunal absolveu e o... Então, ou seja, é uma decisão que é uma questão de muito de cunho íntimo, subjetivo e etc, né? Exatamente. Então, nesse caso, né, que matou o irmão que estava pedindo, que estava sofrendo. Né? Aí vem essa questão humana. Talvez se fosse hoje, depois dessa decisão, o tribunal anularia. Sim, exatamente. Porque não, é contrária às provas, isso. Né? Não tem uma fundamentação específica. Isso. Né? E teria uma conclusão diferente. Pois é. Aí, esse caso específico, né, desse mais recente, a pessoa foi absolvida por clemência, por compaixão, falou, não, você matou, sim, tentou matar, mas foi por causa disso. Aí a pessoa foi absolvida. A OMP recorreu, e aí teve aquilo tudo, chegou no STF, e aí o STF entendeu que se fosse um caso de uma decisão que não se baseasse, né, nas provas, que fosse contrária às provas, ou uma decisão contrária à Constituição, ou uma decisão contrária a um precedente do STF, seria possível a realização de um novo júri. Porque tem aquela possibilidade de apelar, né, da decisão do júri, se for uma decisão contrária às provas. Eu tinha essa previsão no CPP, mas tinha essa discussão justamente sobre a ideia da clemência, da decisão por compaixão, porque, querendo ou não, é algo que beneficia o réu. E aí a gente tem mais uma contrariedade, porque acabou sendo uma decisão que prejudicou aquela pessoa que estava ali sendo julgada e que os próprios jurados que têm um veredito soberano entenderam que não era o caso de condenação. E aí o resultado vai ser anulação desse júri para fazer um novo júri. Isso. E aí quando se pensou assim, né, mas isso não está, então, sendo contrário à soberania dos vereditos, né? Falou assim, mas STF
você falou que a soberania dos vereditos existe, tanto é que pode prender as pessoas, né, pela soberania dos vereditos, sendo contrário à presunção de inocência. Você falou isso, beleza. Aí agora o júri foi lá e decidiu pela absolvição. O júri é soberano. E aí, STF, o que vai fazer? A STF falou assim, não, mas beleza. Nesse caso é possível, sim, ter essa apelação sendo aceita, porque você vai anular o júri. Então, não se está falando se aquela pessoa é ou não inocente, só está falando que vai realizar um novo júri. Mas e se esse novo júri? Pois é, absolver de novo. Aí vai ficar ou vai ficar assim, não, agora você tem que justificar. Né, os jurados, vocês vão absolver, vai ter que dar uma justificativa. Isso. Exatamente. Complicado, aí vai ficar isso na prática, né? Vai ficar de eterno, né? Porque aí assim, não, então tá, então... Aí vai de novo. Aí os outros jurados vão falar assim, beleza, eu também vou absolver. Se condenar, ok, prejuízo pro réu, não tem dúvida, a gente pode discutir isso. Mas e se continuar absolvendo? Absolvendo. Ou o juiz vai interferir na decisão do tribunal e falar, vocês não podem absolver sem justificar. No caso dos irmãos Menendez, né? Vai virar os irmãos Menendez. Que é. Então, você falou dos irmãos Menendez, vamos entrar no caso dos irmãos Menendez, né? Para quem não tá a par, pessoal, recomendo muito, né? Tem tanto um documentário que eu e a doutora Mariana assistimos, mas tem uma série também que tem tido uma grande repercussão, que é o caso dos irmãos Menendez. Para quem então não acompanhou, são 2 irmãos, eles estão cumprindo pena de prisão perpétua nos Estados Unidos, porque eles mataram, né, os pais, a mãe e o pai, e foram condenados. Mas, já na época do tribunal, eles haviam levantado a hipótese de que eles eram abusados, e até na série parece que não tem essa discussão, mas no documentário, eu vou deixar o link para vocês, pessoal, mas no documentário fala-se que eles estavam naquela hipótese de legítima defesa putativa, né? Eles acreditavam realmente que o pai iria matar eles naquele dia, e em razão disso eles agiram em legítima defesa. Na série parece que não fala isso, mas no documentário fala. E aí, mas enfim, houve diversos problemas nesse julgamento, a doutora Mariana vai falar mais. E fato é que no primeiro julgamento eles não foram condenados, porque lá nos Estados Unidos precisa de unanimidade, não se chegou a essa unanimidade. E no segundo tribunal, no segundo júri, houve vários problemas de cerceamento de defesa e etc e tal. E eles acabaram sendo condenados à prisão perpétua. Fato é, pessoal, que está havendo uma grande repercussão nas redes sociais. Novas provas surgiram, né, desde a condenação para cá. Na época, não se acreditava que eles tinham sofrido abusos, mas outras vítimas de abuso do pai apareceram da condenação para cá. E agora as redes sociais estão discutindo se aquela condenação foi justa ou não, e parece que os Estados Unidos vão rever esse caso. Eu sei, doutora Mariana, que é extremamente difícil a gente falar de um caso concreto, que a gente não conhece as provas, que a gente não conhece tudo, mas assim, para saciar a vontade das pessoas, né? Pelo que a gente viu ali de informação da série, do documentário, será que a gente teria o mesmo resultado aqui no Brasil? O que poderia ter sido diferente aqui no Brasil se o caso dos irmãos Menendez tivesse sido julgado aqui? Nesse caso, né, como você bem falou, a gente conhece o que aconteceu no documentário, né? Então, que foi passado, pode ter sido diferente, né? Mas é um caso muito chocante, porque, né, envolve a morte dos pais, os filhos matando os pais, isso já é chocante, assim, por si só, você já fica assim, nossa, né? A forma como foi, porque eles compraram escopetas para matar, e aí durante o julgamento, né, foi descoberto que eles eram vítimas de abuso pelo pai, e a mãe era omissa, né? A mãe sabia e nada fez. E eles entraram num medo, aparentemente ali, de serem mortos. Então, eles supostamente agiram numa legítima defesa, que é considerada legítima defesa putativa, porque, na verdade, não estava acontecendo aquilo, e eles agiram tal como se estivesse acontecendo. A legítima defesa putativa, então, é exatamente isso. Você acha que está correndo risco de morrer, mas não está. Você acredita, mas na realidade não está. Você, né, não tem, de fato, uma agressão iminente, né, e você vai se defender daquela agressão. É algo que você pensa que está acontecendo, mas não necessariamente está. Só que, como eles estavam ali supostamente num contexto de abuso, anos e anos naquela situação, e
parece, pelo documentário, pelo menos, que eles começaram a se manifestar assim pro pai, né? Que eles tinham ciência do abuso e o pai começou a ter um comportamento mais agressivo e tal. Sim. Então eles começaram a ficar com esse medo. E aí, de certa forma, eles planejaram isso também, né? Porque eles Compraram a arma usaram uma identidade de uma outra pessoa para comprar arma em outra cidade. Então teve isso tudo. E no primeiro júri, as pessoas não conseguiram chegar a um veredito, porque é necessário ser unânime, né? Como a gente até falou. E aí houve um outro veredito, um outro tribunal do júri, na verdade, né? Para julgar essa causa, com o mesmo presidente. Né? O mesmo presidente do Tribunal do Júri é formado pelo Conselho de Sentença, que lá são 12 jurados, nesse caso, aqui no Brasil são 7, lá são 12, e pelo presidente, que vai ser aquele que vai ali presidir os trabalhos, vai fazer sentença. Que é um juiz. Que é o juiz togado. E aí foi o mesmo juiz que foi, né? Só que teve várias coisas. Primeiro, foi na mesma época do julgamento do O.J. Simpson. Sim. Que foi de grande repercussão. E ele foi absolvido. E era no mesmo lugar, então as pessoas estavam meio desacreditadas da própria justiça. Então aí vem um caráter simbólico. E aí, pelo menos pelo documentário, já falava assim, nossa, ele já queria condenar. O juiz, ele queria condenar. E aí, com isso, ele restringiu provas. Então, por exemplo, uma prima desses irmãos que foi a que falou do abuso, que lembrava de um dos irmãos terem falado, que teve o abuso, etc. Que o pai dele mexia nas partes íntimas dele, etc. Que quando ela tinha 8 anos, eles falaram isso com ela, eles falaram com ela, melhor dizendo. Ela não pôde falar, outras pessoas não puderam falar, então teve toda uma restrição à plenitude de defesa. Aqui no Brasil, a gente tem a ideia da plenitude de defesa no Tribunal do Júri, que é maior do que a ampla defesa, né? Dentro do processo normal, a gente tem uma ampla defesa. No júri, está previsto lá na Constituição plenitude de defesa, então tem que ser tudo, defesa plena. Então, pode-se alegar diversas questões, inclusive essas de teor mais emocional. Então, assim, muito provavelmente, se esse caso tivesse sido julgado no Brasil, essa prima com certeza iria depor novamente, né? Os psicólogos lá que foram ouvidos na época, talvez poderiam ser ouvidos. Sim, nesse caso houve uma restrição, né, que por si só já ocasionaria uma nulidade nesse tribunal do júri, porque como assim você restringe? Eu fiquei muito chocada vendo, gente, ele está restringindo a defesa dessa forma, não pode ouvir testemunha, não pode ouvir não sei o quê. Uai, como assim? Eu fiquei muito chocada vendo. Eu também. E teve um aspecto que eu acho que foi um grande divisor entre o primeiro júri e o segundo júri, que foi o fato dos irmãos não quererem testemunhar mais. Porque grande parte da prova desses abusos, né, advinha desse depoimento deles. E eles não quiseram depor nesse segundo júri. Então, realmente, os jurados que estavam ali presentes, né, ficaram sem ter acesso a essa prova, né? Sim. Eu entendo que talvez esse desânimo deles de depor e de realmente reviver todo aquele trauma pode ter sido ocasionado exatamente pelo cerceamento de defesa, pela oitiva de várias testemunhas, mas eu acho que isso também impactou, né, o resultado do júri. E outra coisa também, que aí tem aqui no Brasil, o CPP ele prevê os quesitos, então necessariamente tem que se seguir aqueles quesitos naquela ordem, porque se assim não for, a gente também vai ter um tribunal nulo, né? Porque é uma garantia, né? E igual foi falado anteriormente, perguntar se o crime de fato aconteceu, se aquela pessoa realmente cometeu o crime, se ela deve ser absolvida, e algumas causas que são relacionadas à pena propriamente dita, mas tem que seguir aquela ordem, né? No caso dos irmãos Menendez, se eu não me engano, teve uma supressão, porque só poderia falar, os jurados eles só poderiam falar se o crime não tinha acontecido, assim, ou se tinha acontecido e tinha sido eles, sim, era uma coisa no documentário fala sobre, não sei se na série fala, mas no documentário fala isso, que o questionamento seria, aliás, parece que não poderiam falar sobre o abuso no tribunal, na quesitação. Então a pergunta era, houve ou não houve homicídio? Houve, a materialidade não tem dúvida. A autoria também está comprovada? Tem, eles eram réus confessos, né? Mas eles não puderam levar para análise do júri se eles estavam ou não, por exemplo, em legítima defesa putativa, se eles estavam ou não sofrendo abuso. Eram só duas questões, assim, né? Duas possibilidades de escolher. O crime não aconteceu, que obviamente tinha acontecido,
Ou a autoria, se foram eles ou não foram eles, também já estavam mais do que Pois é, comprovado. então não tinha essa possibilidade de discussão, né, dentro do caso, e que cerceou mais ainda a defesa. Eu fiquei assim, gente, como assim que isso está acontecendo? Porque se fosse no Brasil, poderia alegar, por exemplo, uma legítima defesa putativa e as pessoas simplesmente votarem isso nesse terceiro quesito de absolver a pessoa. Sim. Ou então, poderia até ter uma figura, talvez, de um homicídio privilegiado, a pessoa às vezes agir motivada por um valor, uma coisa assim, talvez, sei lá, um irmão alegar que estava indignado porque o próprio irmão tinha sido abusado, sabe? Sim. Fazer uma alegação nesse sentido, como se estivesse defendendo o irmão de alguma coisa, né? Poderia ter sido feito algo assim, só que, né, nada disso aconteceu. E aqui no Brasil, se a gente estivesse diante desses absurdos que aconteceram nesse julgamento, poderia ter uma revisão criminal, né? Porque, né, diante dessa monte de nulidade. E aí, nesse caso, como você falou, tem também essas provas que estão surgindo novas, né? Sim. E aí também seria o caso de uma revisão criminal aqui no Brasil. E lembrando que eles foram condenados a perpétua lá, eles estavam há mais de 30 anos, eles estão há mais de 30 anos presos, né? E aí a promotoria queria até pena de morte na época, a princípio era pena de morte, o pedido foi pedir pena de morte. Foi pena de morte. Então, assim, pensa bem, se fosse uma pena de morte num julgamento assim. Já não teria mais o que fazer. É muito provavelmente isso, sabe? Então, é aquela ideia que a gente conversou, das garantias, né, da importância disso tudo, porque esse caso, apesar de não ser no Brasil, a gente consegue ver muito a ideia da injustiça, diferente até do que o Michael Sandel fala, né? Isso não parece ser fazer a coisa certa, no final das contas, né? Então, tem essas questões todas. Das consequências, né? Então, assim, eu acredito também que se fosse no Brasil o resultado seria diferente. Eu acho que, não sei se absolvidos, mas pelo menos eles teriam, né, direito à apresentação das provas, toda essa quesitação a respeito, por exemplo, da legítima defesa putativa ia ser levada em conta. E, de fato, pode ser, e uma coisa importante que eu acho que esse documentário deixa muito claro, que é o preconceito da época. Eu acho que esse problema eles também enfrentariam no Brasil, né? Porque no caso deles, isso foi, né, há 30 anos atrás, acho que quase 40 anos atrás, e na época não se acreditavam que homens poderiam sofrer abuso sexual, né? Então, assim, havia um grande tabu sobre isso na sociedade. Hoje em dia isso já está muito difundido, as pessoas sabem que isso acontece, etc. Então, o resultado, com certeza, seria diferente hoje, ou muito provavelmente seria diferente hoje. E uma outra questão, dessa questão das novas provas que a doutora comentou, acho que uma é interessante comentar, de um rapaz famoso, que era integrante do grupo dos Menudos, que ele veio a público relatar que ele sofreu abuso pelos pais dos irmãos Menendez, que ele era produtor da banda, enfim, alguma coisa ali com relação à banda dos Menudos, e ele sofreu abuso, e falou que o pai dos Menendez drogou ele, e ele ficou sem condição de reagir, e ele sofreu esse abuso. Nossa. Então, assim, é a partir deste depoimento, de outros depoimentos, parece que também tem uma cafetina na região que fornecia garotas de programa para ele, fala que ele tinha um histórico de agredir as garotas, era um cliente muito problemático. Então, assim, todo esse perfil do pai deles foi melhor traçado depois do julgamento. Então, acho que, inclusive, eles estão reabrindo o caso para poder rever, muito em razão da grande repercussão, né, das redes sociais. Mas acho que vai haver o que haveria no Brasil, uma revisão criminal. Sim. Né? Nossa, mas de todas essas questões. É um caso muito chocante. Eu fiquei realmente abismada com isso, né? Com tudo que aconteceu nele. E aí, assim, aqui no Brasil poderia ter talvez uma influência midiática também, igual teve lá, né? Deu para ver, porque eles eu tava vendo, né, um documentário assim, gente, eles fizeram um programa para passar o julgamento, né? Aqui no Brasil já aconteceu isso, por exemplo. Sim, ao vivo, né? Transmitir ao vivo. No caso da Daniela Pérez, foi lida a sentença ao vivo. Então tem essa relação íntima também entre mídia e tribunal do júri. Talvez aquela época, se fosse na mesma época, né, do julgamento, talvez tivesse essa mesma repercussão midiática e a mesma influência midiática que teve de se tentar
criar uma novela em cima daquele caso Sim. e tal. Mas eu acredito que realmente hoje em dia tem um aspecto mais crítico acerca disso, sabe? Inclusive quanto a abuso sexual. Só que poderia, se fosse hoje no Brasil, incidir nesse caso da clemência, né, que é dessa absolvição geral que a gente falou anteriormente, e aí fala assim, mas está absolvendo sem ser com base sem ter uma argumentação específica, né? sem ter se não tivesse alguma prova, alguma testemunha que falasse alguma coisa, igual nesse segundo caso do julgamento, né? Sim, que aí prima não pôde depois e tudo mais. Poderia simplesmente falar, não, então vamos recorrer porque não pode ter um julgamento pela clemência. Então poderia acontecer também. Mas, de fato, é um caso absurdo, né? Dentre vários que existem no Tribunal do Júri. E assim, nunca saberemos, né? A gente está aqui tratando sobre hipóteses. Doutora Mariana, eu gostei demais da entrevista, do resultado. Pessoal, vocês não estão sentindo o cheiro, mas aqui já está pronto, né, Mariana? Eu vou servir, vou postar foto para vocês verem. Mariana, agradeço demais, viu? A disponibilidade, eu acho que foi muito esclarecedor, né? Essas questões atuais e essas inovações que nós tivemos todas esse ano, né? Sobre o Tribunal do Júri. Tenho certeza que todo mundo que assistir vai gostar demais. Pessoal, agradeço muito a sua audiência, né? Quem gostar, continue acompanhando, compartilhe com quem vocês acham que vai gostar do conteúdo e até uma próxima oportunidade. Obrigada. Tchau, tchau.